Queridos e amados irmãos e irmãs, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Pedir por gentileza que os irmãos abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 15. Quero ler com os irmãos versículos 23 até o 27. Agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, pastor Wallenstein, que sempre nos honram aqui. Louvar a Deus pela vida de cada um dos obreiros, nossos companheiros aqui, toda essa igreja. É muito bom estar cultuando aqui. Êxodo, capítulo de número 15, versículos 23 a 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. E por isso que aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe abriu os olhos e mostrou para ele uma árvore. E então Moisés tomou dessa árvore e lançou Moisés a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali ele os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos do Senhor, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia ali 12 fontes de águas boas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas por um tempo. Amém e amém. Quando Israel saiu do Egito, Israel caminhou durante 40 anos no deserto. Mas esse período de 40 anos, ele é dividido em 3 etapas. Assim que saiu do Egito, assim que atravessou o Mar Vermelho, Israel peregrinou por 1 ano. E nesse 1 ano Israel esteve peregrinando e se assentou, se acampou aos pés do Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Israel permaneceu por mais 1 ano, recebendo a lei, o tabernáculo, o sacerdote sendo consagrado. E depois desse 1 ano ao pé do Sinai, Deus então fez Israel levantar acampamento e caminhar mais 38 anos até chegar nas planícies de Jericó, na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido. Nesse primeiro 1 ano da caminhada de Israel, imediatamente após a saída do Egito, assim que Israel atravessou o Mar Vermelho, Israel viveu grandes e maravilhosas experiências com Deus. Talvez as experiências mais profundas dos 40 anos de caminhada, talvez essas experiências estão todas concentradas nesse primeiro 1 ano de peregrinação desértica. E dentre as muitas experiências que Israel viveu uma experiência que é tocante. Porque Israel chega em Mara, e a Bíblia diz que a quantidade de homens judeus que saíram do Egito somava-se em 653 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, quando Israel chega em Mara, a população de Israel é mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas.
E quando eles chegam em Mara, eles acampam em Mara, montam barracas, tendas em Mara. O texto diz que eles cavam e tentam encontrar água. E quando eles estão ali buscando água, eles descobrem que em Mara há um riacho, há um rio, há um rebento, há um olho d'água. E diz o texto que os hebreus fizeram fila, foram até este rebento, essa fonte, esse riacho, e começaram a encher os seus vasos, seus cântaros, seus cantis de água. E então trouxeram para suas tendas e foram beber a água. E quando eles tomaram a água de Mara, eles perceberam que a água era amargosa, uma água intragável, uma água impossível de ser bebida. Só que eles estão acampados, caminhando já há alguns dias. 3 milhões de pessoas. E não tinham outra alternativa senão tomar daquela água, da água que jorra da fonte que está em Mara. Diante daquela cena, eles procuram Moisés. Diz, Moisés, você é o nosso líder, nos resgatou do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, vamos caminhar até Canaã, mas estamos com um obstáculo aqui, com uma dificuldade aqui. E a dificuldade é que não há água. Para 3 milhões de pessoas, todas sedentas, todas desidratadas, precisam de água. Moisés, irmãos, é muito interessante porque ele tem uma responsabilidade monumental e ele não tem o que fazer, ele não sabe como resolver a coisa. Ele não sabe como dar uma solução. O Charles Swindoll escreveu um livro chamado Moisés, o grande legislador de Israel. E o Swindoll diz que, numa interpretação dele a respeito da vida de Moisés, que Moisés estava sendo preparado pela filha do faraó até os 40 anos de idade para ser um possível sucessor a faraó no Egito. E ele diz isso com base no discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos. Porque lá, no discurso de Estevão, em Atos 7, Estevão diz que Moisés foi preparado durante os 40 primeiros anos da sua vida em todas as ciências egípcias. E o Swindoll diz que isso é reforçado pela ideia do texto de Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, quando fala de Moisés, diz que ele abriu mão de ser o rei, o imperador, o faraó, ele abriu mão das delícias do palácio para sofrer com o seu povo. Então o Chuck Swindoll diz, olha, Moisés era um homem hábil, bem preparado em toda a ciência egípcia. Os irmãos sabem muito bem que, historicamente, a Grécia é a fonte do conhecimento histórico. Mas antes da Grécia, o mundo do qual todos bebiam conhecimento, todos bebiam informações, todos bebiam sabedoria, era o Egito. Então, muito provavelmente, Moisés foi submetido a uma série de aperfeiçoamentos, a uma série de formações, de modo que quando ele tinha 40 anos de idade, ele devia ter umas 5, 6 faculdades. Um homem muito hábil, muito preparado. Mas agora ele está em Mara, lugar de águas amargas. E o texto diz que ele tem diante dele 3 milhões de pessoas, desidratadas, sedentas, desejosas de água. E essas pessoas chegam para Moisés e dizem, Moisés, o que é que você vai fazer por nós? O texto diz que ele não tem o que fazer. Os 40 anos de formação dele lá no Egito não lhe dão subsídios,
não lhes dão argumentos. Ele não tem o que fazer, apesar de 40 anos estudando, apesar de ser formado em toda a ciência egípcia, de ser preparado para assumir a posição de um imperador, ainda assim, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, apesar de ter passado 40 anos com as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Durante 40 anos ele pastoreou em Midian. E durante 40 anos ele viveu as angústias de uma estadia diária no deserto. Mas apesar desta formação prática no deserto, ele agora está diante de um desafio que é maior. Ele está diante de uma prova que é superior às suas capacidades intelectuais, superior às suas capacidades emocionais, superior às suas capacidades práticas, experimentais de vida. Moisés não sabe o que fazer. E o texto diz que diante desta incapacidade, diante desta limitação, o Moisés prostrou o seu rosto em chão. E ele foi invocar a Deus e pedir a Deus uma solução. Todas as vezes que você enfrentar uma luta, e essa luta for maior do que a sua formação, todas as vezes que você enfrentar uma luta inédita, que na sua vida você não viveu algo ainda, não se desespere, não esmoreça a sua força, não perca a sua esperança e nem a sua fé. Coloque o seu rosto em terra e ore para Deus, porque Ele vai dar uma solução gloriosa. Deus então lhe abriu os olhos, Deus lhe desvendou a sabedoria, o conhecimento, ele teve os olhos abertos e ele viu uma árvore. E Deus falou: Moisés, pega aí um machado, uma foice, e vai nessa árvore e arranca um ramo dessa árvore. Pega um tronco dessa árvore, pega um ramo dessa árvore. E ele então arrancou aquela ramagem, veio arrastando o povo diante dele, o rio ou a fonte correndo. E o texto bíblico diz que ele foi com aquela ramagem, ele foi com aquele ramo, ele foi com aquele tronco, ali aonde estava a fonte da água. E ele colocou o tronco ali, de sorte que a água saía da fonte toda contaminada, mas quando passava por aquele tronco, a água saía potável, a água saía curada, sarada do outro lado. A palavra de Deus diz que todos beberam água, encheram os seus cântaros, os seus vasos, os seus cantis, e puderam se fortalecer para caminhar por mais um tempo até se acampar no Sinai. Eu quero dizer para os irmãos que o Moisés, ele teve uma iluminação de Deus para tomar do tronco da árvore e colocar o tronco da árvore no rio, na fonte, para sarar as águas. Que tronco é este? Que árvore é esta que tem o poder de salvar, que tem o poder de curar, que tem o poder de restaurar a vida a uma água morta e imprestável? Esse tronco, essa árvore, esse ramo, essa madeira nos lembra a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, enquanto longe ela não sara, enquanto longe ela não cura, enquanto longe ela não liberta. A cruz de Cristo, enquanto longe, ela é apenas um pedaço de madeira, ela é apenas um pedaço de árvore. Mas a cruz de Cristo, quando é tomada, quando é assumida, quando é abraçada e também é colocada sobre a fonte, ainda que dessa fonte só saiam coisas ruins, a cruz de Cristo, ela é simbolizada aqui por essa madeira que sara as águas. Do mesmo jeito
que a árvore encontrada por Moisés sarou as águas de Mara. A cruz de Cristo, a madeira da cruz, a obra de Jesus na cruz do Calvário, o feito de Jesus, também quando abraçado, também quando recebido, também quando assumido, é poderoso para sarar as águas das nossas vidas. Eu quero falar sobre 4 doenças que a cruz cura. Primeiro, a cruz ela é poderosa para curar a doença, a chaga, a moléstia, o mal, a enfermidade da nossa relação com Deus. A relação entre o homem e Deus é simbolizada na Bíblia pela doença, a doença da lepra. Assim como na cultura hebreia, a lepra afastava o indivíduo do convívio social, o pecado nos afasta de Deus. A doença do pecado nos afeta de forma tão terrível que no capítulo 59 o profeta Isaías diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados trazem doença, trazem divisão na relação entre vocês e Deus. Há um abismo, há um hiato, há uma lacuna entre nós e Deus, até que a gente pegue a cruz, assuma a cruz, os efeitos, a realização, as consequências, os resultados da cruz. E quando nós assumimos a cruz entra na nossa vida, a obra de Cristo, Jesus, o seu sacrifício, a sua morte, entram na nossa vida. Ele sara esta relação entre nós e Deus. A cruz, ela forma uma ponte aonde nós podemos ter acesso a Deus. A cruz, ela abre um caminho aonde nós podemos nos achegar aos pastos verdejantes de Deus. A cruz, ela abre uma porta aonde a gente tem acesso à sala do trono. A cruz, irmãos, ela é simbolizada por essa árvore que sara as fontes. Assim é a cruz de Cristo. Quando recebemos, a nossa relação com Deus é restaurada. A Bíblia diz que enquanto no pecado nós somos inimigos de Deus, sepulcros caiados, filho da rebeldia, filho da ira, filho da escrava. A Bíblia dá uma série de títulos para nós, como incrédulos, ímpios, inimigos da verdade, nécios, odiosos. Aleluias, a Bíblia nos dá uma série de títulos por causa do pecado, mas quando nós abraçamos a cruz, a chaga do pecado, a lepra do pecado, a doença do pecado que nos afastava de Deus, é sarada, é curada para louvor e glória e honra no nome do nosso Deus. Você já recebeu a cruz de Cristo? Aleluias, você já abraçou a cruz de Cristo, já tomou a cruz de Cristo para você? Então a sua relação com Deus foi sarada, foi curada para louvor e glória do nome do nosso Deus. A cruz de Cristo era uma junção de 2 traves, uma de 2 metros, que ficava na horizontal, e uma de 5 metros que era colocada na vertical. Jesus então foi cravejado na cruz. Aquela cruz foi puxada por cordas, cavavam um buraco de 1 metro para que aquela cruz ficasse bem sustentada. Colocaram a cruz, aquele 1 metro da cruz dentro do buraco, enchiam de pedra ao lado para a cruz não ficar envergando com o vento. E o nosso Senhor então foi crucificado. Ali ele foi judiado, ferido, açoitado. Mas quando ele estava já próximo, muito perto da sua morte, ele disse: está consumado, a obra foi feita.
Um termo grego que os teólogos gostam de usar, que é tetelestai. Tetelestai, ele disse, tetelestai quer dizer, está feita a obra que ninguém conseguiu fazer, eu consegui, está feita. Que obra é essa que está feita? A obra da cura, da relação entre o pecador e Deus, a obra da cura, aleluia, na restauração da relação entre o homem e Deus. A cruz, ela cura, como a árvore de Mara curou. Segundo, a cruz, ela cura o nosso interior. O nosso interior é curado pela cruz. Quando que o nosso interior é curado pela cruz? Quando nós nos sentimos não amados, desprezados. Quando nós nos sentimos fracos, desesperados. O Anderson falou ali de momentos difíceis na nossa vida, que a gente não tem a menor esperança, momentos de prova mesmo. E aí nesses momentos de muita luta, de desespero, de vontade de morrer, de depressão, a gente lembra da cruz e lembra do nosso Senhor levantando os seus olhos para nós. A cruz, ela sara o nosso interior cheio de culpa, a cruz sara. O nosso interior cheio de medo, a cruz sara. O nosso interior cheio de angústias, a cruz sara. O nosso interior cheio, aleluia, de tristezas e de lamúrias. A cruz de Cristo, quando ela é tomada, ela é abraçada, ela penetra no nosso interior e ao pensarmos na cruz, ficamos constrangidos, somos atraídos pelo amor de Deus e temos a nossa alma sarada para a glória e honra do Senhor. Levante a sua mão, eu quero dizer uma mensagem de Deus para você. Desde o começo dessa reunião, Deus me fala isso. Esta manhã é uma manhã de cura na sua vida. Talvez o seu corpo esteja adoentado, mas a sua alma precise muito mais de cura. E Deus me traz aqui para dizer, eu libero cura, restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, os adolescentes cantaram que pela cruz nos atraiu. Aleluia, pela cruz ele nos atrai. Paulo disse, se eu tiver que me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar da cruz de Cristo. É a cruz, irmãos, a cruz. Foi nela que Jesus morreu, é a cruz de Cristo. Não é a madeira, não é uma lasca da madeira. Pastor, quer dizer que o senhor está falando que se eu for e conseguir encontrar a lasca da madeira da cruz e fizer um chá e tomar, eu estou curado? Não é isso. Igual o Martinho Lutero, que achou um absurdo, porque ele visitou várias cidades e em todas as cidades tinha uma lasquinha da cruz para vender. E ele falou, não é possível, se eu juntar todas essas lascas, eu vou formar a maior cruz do mundo, não é possível. Ele zombava muito com a anedota romanista, porque ele dizia que visitou várias cidades e encontrou o crânio de Pedro. Ele diz, o Pedro devia ter muitas cabeças, porque com tanto crânio que eu encontro, crânio diferente, dizem que é de Pedro. Não é isso, não é a lasca da cruz, não é um pedaço da madeira, é o efeito da obra. É quando nós pensamos na obra e o que aconteceu ali. Deus estava exercendo o seu juízo, Satanás estava sendo envergonhado e a humanidade estava sendo salva e liberta para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e glorifique ao Senhor, porque pela cruz Ele nos sara. É a cruz, irmãos, é a cruz, aleluia. Essa manhã é manhã de cura para você. Jesus te ama, Deus te ama. Essa semana eu fui num velório muito triste de um colega que felizmente colocou fim à vida, se suicidou. E aí ele deixou uma carta, a família trouxe lá, a gente leu. E na carta aparecia um homem angustiado, amargurado, desiludido com a vida,
sem perspectiva em relação aos seus filhos. Ele tem dois filhos. Em relação aos filhos, em relação à esposa, tinha um comércio, um pequeno comércio. Em relação ao comércio, desencanta em relação à vida. E aí, diante dessas dores, dessas angústias internas, colocou fim à vida? Não. Deus está dizendo, não é para colocar fim à vida. Olha para a cruz, na cruz a esperança. Olha para a cruz, ali a redenção. Olha para a cruz, aleluia, e perceba os efeitos dessa cruz. Ali Deus nos salvou, ali Ele nos perdoou. Foi ali que Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Aleluia. Os evangelistas dizem que quando Jesus gritou, está consumado, lá no templo, cerca de 1,5 km de distância mais ou menos, aleluia, o véu do templo, que só podia ser rasgado se 4 cavalos fossem puxando de um lado e 4 puxando do outro, aí que ele poderia ser rasgado. Um homem comum não conseguiria, homens não conseguiriam rasgar. O véu no templo foi rasgado, aleluia, nós ganhamos acesso para Deus. Por isso não há razão de pensarmos em morte, pelo contrário, nós temos é que celebrar a vida, porque a vida foi dada, adquirida e conquistada na cruz. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua face, levante a sua voz. Você tem motivos para celebrar, você tem motivos para cantar. Pode ser que as coisas estejam difíceis, mas você tem motivos para cantar e celebrar ao Senhor. A cruz sara a nossa relação com os homens. Ela sara a nossa relação com Deus. A cruz sara o nosso interior. E a cruz sara a nossa relação com os homens. Por que nós estamos unidos? Fala a verdade. Nós somos diferentes. Não há nada em nós muito compatível. Não há nada em nós muito comum. Cidades diferentes, famílias diferentes, valores e ideais diferentes, formações diferentes, condições socioeconômicas diferentes. O que é que nos une? Por que é que estamos aqui domingo pela manhã? Sendo tão antagônicos, tão diferentes, tão discrepantes uns dos outros. Por que é que nós estamos unidos? Estamos unidos porque, aleluias, a cruz, ela arrebenta, ela acaba com as nossas distâncias e ela nos une. Estamos unidos pela cruz. É a cruz de Cristo que nos une. É a cruz de Cristo que une o casal quando ele está um emburrado com o outro. E de vez em quando panela voa dentro de casa, né? Só não de pastor, aí não. Pastor não, aqui os irmãos, né? Eu sei que acontece aí, daqui para lá. Aqui não, aqui voa frigideira. Essas coisas, né? Frigideira voa. De vez em quando a frigideira está lá rodando. Mas panelas, essas coisas, né? Por que a gente restaura as relações dentro de casa? Por que a gente restaura as relações com os filhos? Mesmo quando às vezes acontece alguma coisa que nos chateiam, nos angustiam, é por causa da cruz. É a cruz de Cristo, irmãos, que quebra a nossa diferença e nos une. A cruz de Cristo sara as nossas relações com os homens. Aleluia, se há alguma divergência, pensa na cruz e aí você vai ouvir Jesus falando, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que é que fazem. Quando você ouve essa frase de Jesus dizendo, perdoa-lhes, você pensando quem você é, você olha para os outros, por mais terríveis que eles sejam, você diz, ó Senhor, perdoa eles, e eu vou perdoar também, porque o Senhor nos perdoou, com a mesma misericórdia, com a mesma graça com a qual fomos perdoados, exercemos perdão para os outros. E eu termino dizendo que a cruz de Cristo, ela é poderosa, ela é maravilhosa para curar as nossas vidas no sentido físico. Se você crer na obra de Cristo, Isaías capítulo 53 diz, pelas suas pisaduras, pela sua cruz fomos o que, irmãos? Sarados. E o castigo que nos traz o que? A paz estava sobre ele. Aleluias. Aleluias. Talvez você traga uma doença no seu corpo, assim diz o Senhor para você. Aleluias, o Senhor é poderoso para te curar.
para te aliviar dessa dor, dessa amargura, dessa angústia. O Senhor é poderoso para isso. A cruz de Cristo nos restaura. Fala para o seu irmão, a cruz de Cristo te restaura. Moisés pegou a árvore, colocou lá na fonte, e conforme a água ia passando pela água, aliás, conforme a água ia passando pela árvore, a água ia saindo do outro lado sarada. Quando nós nos apropriamos da cruz, quando a gente toma a cruz para nós nos abraçamos com a cruz e recebemos aqueles efeitos da cruz. Nossa relação com Deus é sarada. Nosso interior é sarado. A nossa relação aqui na horizontal é sarada também. E o nosso corpo é sarado pela cruz de Cristo. Fala para o seu irmão assim: agora, uma vez curado, você pode curar também. Por favor, abram as vossas Bíblias, segundo livro dos Reis, e eu termino. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 16. E eu termino com essa citação aqui. Versículo 15. Vamos ler aqui, do 12, vai. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais ouviu. Está falando da tomada de Elias, né? Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. E então Eliseu apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então ele tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu atravessou o Jordão a pés enxutos. Vendo os discípulos dos profetas que estavam na cidade de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele na terra. E disseram-lhe: com teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir buscar Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não vá, não é para ir. Então responderam, insistindo com ele até que o aborreceram. Assim Eliseu lhes disse: vai, envia os 50 homens. E enviaram então 50 homens, que procuraram durante 3 dias a Elias, mas não o acharam. Quando voltaram para Eliseu lá em Jericó, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Deus tomou Elias para si. Os homens da cidade disseram então a Eliseu: como o Senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas aqui, elas são o quê? Ruins, e a terra é estéril. Disse Eliseu: traze-me aqui uma tigela nova e ponde nela o que, irmãos? Sal. E eles a trouxeram. Então ele foi até o manancial das águas e despejou sal nelas, dizendo: assim diz o Senhor, sarareis a estas águas, jamais causarão morte e nem esterilidade. Pega a Bíblia e vai lá, Mateus capítulo 5, por gentileza. Mateus capítulo 5, para a gente concluir. Versículo 13, apenas a parte A. Vós sois o sal da terra. As águas de Mara foram salvas pela cruz de Jesus. E as águas de Jericó foram salvas pelo sal. Quem é o sal? O sal somos nós. Do mesmo jeito que a cruz nos sara, a gente pode se aproximar das pessoas e distribuir saúde, manancial de vida para a glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Fala para o seu irmão: você está aqui para me sarar, viu? Aleluias. Glória a Deus. O Eliseu pegou sal e jogou na água, e ele sarou a água de Jericó. Ora, se a árvore é símbolo da cruz, o sal é símbolo de quem? Nas palavras de Jesus: símbolo dos cristãos. Somos nós.
quando estamos aproximando das pessoas, a gente tem o poder de curar. Há um bálsamo de Deus esta manhã para nós. Há um bálsamo de Deus, aleluias, esta manhã para nós. Dê a mão para esse irmão aí, essa irmã, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito do Senhor, Espírito de amor, Espírito de graça, Espírito de vida, Espírito de eleição, Espírito de predestinação, Espírito que ajuda, Espírito que conforta, Espírito que anima, Espírito que levanta, Espírito que exalta, Espírito que pairava sobre a face do abismo, Espírito que desceu sobre os altares dos patriarcas, Espírito que habitou no tabernáculo de Moisés, que visitou as tendas de Davi, ó Espírito Santo que consagrou o templo de Salomão, Espírito Santo que, aleluia, desceu sobre o templo de Esdras e veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba e sobre a igreja como um som de um vento veemente e impetuoso, Espírito Santo que nos reuniu aqui esta noite, esta manhã, como uma mãe reúne os seus filhos em torno da mesa, que nos reuniu aqui esta manhã como um pastor reúne as suas ovelhas sobre o aprisco, ó Espírito Santo de Deus que vem falando conosco desde o começo desta reunião, continua, Senhor, aplicando a sua palavra em nós, sarando as nossas vidas, aleluias, entra no nosso interior e arranca tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é o desejo do Senhor para nós, e que haja em nós, Senhor, bálsamo e cura da sua parte, saúde, vigor, em nome de Jesus, ó Pai, nos sara, para que também possamos sarar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.